ter a clareza, conforme bem lembrou ali, porque esse é um tema dos menos estudados, embora seja assim, uma compreensão muito clara de que faz parte dos princípios básicos da doutrina. Quando a gente vai se debruçar sobre ele, a gente vê quão complexo ele é. Então, nós vamos trabalhar aqui com a evolução como um imperativo para a perfeição. Este é o 5º princípio básico da doutrina espírita. São 15. E é interessante que a gente tenha esse conhecimento de quais são eles. O primeiro é Deus, 2 Jesus, Espírito, Perispírito, a evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossa vida e a ação dos espíritos na natureza. Então, são esses princípios que norteiam o conhecimento da doutrina espírita, que formam essa base que nós consideramos segura como roteiro de nossa existência. Então, nós estamos aí com esse imperativo que trata dos 3 reinos. Nós vamos ter muita leitura. Então, exercitem uma das virtudes que nós estudamos no ano passado. Exercitem a paciência e a tolerância. Ao longo do tempo, os seres sofreram transformações sucessivas, dando origem a várias espécies. Esse processo chama-se evolução. De acordo com Gênesis, o primeiro livro bíblico, o mundo, os animais e o homem foram criados diretamente por Deus num período de uma semana. Essa descrição é de aproximadamente uns 3.000 anos atrás, época em que o homem não tinha os conhecimentos científicos de hoje. E apesar disso, ainda há embates nesse sentido apesar das muitas provas que a ciência apresenta de que essa escala de uma semana ela não pode ser verdadeira, ainda há muita luta nos meios estudantis a respeito disso. Atualmente, a narrativa da criação do mundo seria bem diferente, mas num ponto ela continua igual. Deus é o Criador de tudo que existe. Allan Kardec, em sua obra, procurou demonstrar que o Espiritismo nada tem a ver com o sobrenatural, com o maravilhoso, e não guarda nenhum tipo de relação com a superstição. Assim, a teoria da evolução no Espiritismo está diretamente atrelada à ciência. O diferencial aqui é que no Espiritismo, toda a explicação da evolução do universo, planeta e seres se processa de acordo com a ciência, mas possui sua causa em uma inteligência ou inteligências durante todo o processo. Aí, quem fez essa observação considera que ele é semelhante a uma nova teoria que foi lançada recente entre cientistas, chamada design divino. O que é muito diferente da teoria do criacionismo e do pastafarianismo. Esse pastafarianismo é uma doutrina, é uma religião, por incrível que pareça, que o seu Deus é o grande monstro do espaguete. Parece ser brincadeira, mas eles levam isso muito a sério. No Brasil, já existem templos do grande monstro do espaguete. Hoje não resta mais dúvida de que os espíritos, em sua longa trajetória, têm percorrido os diversos reinos da natureza. O pensamento de Leon Denis de que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, está plenamente incorporado no corpo doutrinário do Espiritismo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que a natureza tornou-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Ele quis dizer com isso que nas nossas primeiras peregrinações no campo,
da matéria, desses diversos reinos, foi possibilitar a criação de grandes monstros. Há cerca de 65 milhões de anos nós tivemos aqui os grandes animais, os dinossauros, que hoje a gente só tem fósseis e que ainda é considerado uma coisa fantástica. Aí, meus irmãos, nós vamos prosseguindo e vamos bater no Livro dos Espíritos na questão 540, quando foi perguntado se os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou é um efeito instintivo, um irrefletido impulso. Ou seja, existem espíritos responsáveis por furacões, por maremotos, por terremotos, existem forças pensantes, não vamos chamar exatamente de espíritos, mas são princípios inteligentes já numa categoria muito próxima da individualidade. Aí respondem os espíritos: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Que nos respondem os espíritos com isso? Que nessa cadeia evolutiva houve a possibilidade de nós experienciarmos ações no reino mineral, vegetal, animal, como Leon Denis afirmou anteriormente, que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Então essa cadeia. Mas então nós precisamos fazer uma pequena reflexão sobre a interdependência dos reinos, desde o aspecto material até a essência espiritual, obedecendo a esse automatismo divino que é o da evolução. No relativo, nós estamos no mundo de relatividade, tanto que um grande cientista criou a teoria da relatividade. Criou não, né? Descobriu, porque são leis naturais, e as leis naturais elas estão aí para serem descobertas, definidas, ou seja, tem uma informação sobre elas, e a partir daí nós começamos a perceber como que ela age em nossas vidas. Tudo tem ação em nossas vidas. Então, nesse mundo relativo, nada se cria, tudo se transforma. Ou, em arte, vamos dizer que nada se cria, tudo se copia. Mas no absoluto, e aí já é no reino divino, nada se transforma, tudo é. Por isso que nós vamos encontrar Jesus falando assim: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, e a gente só vai conseguir compreender isso aí quando a gente faz essa distinção entre mundo relativo e mundo absoluto, né? São coisas um pouco complicadas, depois a gente vai entender por que está tão complicado assim da gente administrar no nosso cotidiano. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, escreve no livro A Caminho da Luz: quando vocês forem estudar A Caminho da Luz, preparem-se para uma aula científica que apoderará de vocês, porque é realmente um mundo novo que se abre para nós. Então ele diz que todo esse processo admirável desse intercadeamento aí dos mundos, dos reinos, aliás, não foi obra do acaso ou resultado de forças cegas, inconsequentes, e sim a consequência de um trabalho bem elaborado dos espíritos superiores responsáveis pelo destino de nosso planeta. Emmanuel informa ainda que Jesus e sua falange de engenheiros, químicos e biólogos siderais estiveram presentes todo o tempo
acompanhando fase a fase o despertar da vida no nosso planeta. Não podemos também desconsiderar a presença do princípio inteligente, que aí, para a nossa compreensão, nós vamos chamar de Deus, mas não é, né? Como um campo organizador da forma. E ele exerceu, então, um papel preponderante no processo de gênese orgânica. Por que ele fala assim que poderia chamar de Deus? Aí nós vamos lá na Gênese bíblica, né? Quando tem essa controvérsia, né, de que Deus pegou o barro, fez o homem, e aí ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que se diz que ali poderíamos chamar de Deus? Porque ele estava representando o colegiado divino na elaboração do nosso planeta. Tudo começa pelo átomo. Por milênios e milênios de evolução, experimentamos graus inferiores até conquistarmos a inteligência. Entre o irracional e o homem, há longos caminhos a percorrer, assim como há um longo caminho a percorrer entre a nossa fase que nós estamos de homens até a angelitude, que são os arcanjos. Fomos moradores da caverna, desencarnamos e aprendemos no caminho espiritual alguma coisa. Reencarnamos e voltamos melhor para o plano espiritual com mais conhecimento. Desencarnamos e encarnamos tantas e tantas vezes, incontáveis vezes, e até sairmos da caverna. Demoramos para sair de lá. Tivemos medo da nossa sombra, tivemos medo da luz, tivemos medo dos barulhos que aconteciam do lado de fora da caverna. Mas um dia criamos coragem e saímos. E nos tornamos seres mais evoluídos, buscando cada vez mais o crescimento espiritual. Vejamos que saímos aí da mônada, que é a semente, e vamos passando por esse crisol de reencarnações e um dia seremos anjos. Hoje não se discute mais a realidade do processo evolutivo. A ciência comprova isso todos os dias, a sociedade comprova isso todos os dias, até na questão da organização social, mas principalmente nós não podemos perder esse espaço que foge da observação da matéria. A evolução das espécies é um fato inquestionável. Vamos pular alguma coisa aqui, porque é um volume muito grande de informações. Duas teorias, agindo conjuntamente sem se excluírem, tentam explicar a evolução. Uma é a teoria do Charles Darwin, que é o darwinismo, a outra é o mutacionismo. Por que nós teríamos hoje corpos humanos, ao mesmo tempo que corpos dos chamados hominídeos do nosso começo, que seriam os macacos? Por que continua existindo, sendo que aparentemente, quando você vai buscar a cadeia, tem um momento em que eles se ajuntam? Então, Darwin entra na questão da seleção das espécies. Os elementos mais fortes tiveram descendentes e se tornaram um novo tronco. No mutacionismo, as espécies foram se reagrupando, tornando corpos mais fortes, mais resistentes às intempéries, e com isso dando possibilidade a que seres mais inteligentes administrassem o governo dos mundos. Segundo essa teoria do mutacionismo, o aparecimento de novas espécies seria o resultado de várias mutações ocorridas nas espécies anteriores. Como o macaco se tornou homínio até agora é uma incógnita, e aí nós precisamos do concurso da espiritualidade para nos dizer como é que isso aconteceu. Temos duas possibilidades. Uma, que esses espíritos, já em condições de habitar corpos humanos, tenham ido para planetas, para mundos transitórios. Vamos falar um pouco dos mundos transitórios daqui a pouco, mas também existe a possibilidade de cirurgias no perispírito para a elaboração dessa forma mais elegante que somos nós. Por que nós vamos falar de formas elegantes? Pela nossa postura,
Porque o macaco, por mais que ele fique ereto, ele ainda tem uma tendência à curvatura do dorso. Aí Kardec diz o seguinte, que bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequada ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal aqui existente. Quando nós vamos encontrar na Bíblia ainda, falando da queda de Adão, que ele vem sai do paraíso e vem habitar a terra, depois vem outros, chamados anjos, o espírito, ainda outros corpos, que eles consideram os corpos dos habitantes da terra muito feios, E aí também houve então essa junção da procriação para que os corpos se tornassem mais bonitos. E bonito ou feio é uma questão relativa também, né? Quem ao feio ama, o bonito lhe parece, e isso continua valendo desde aquela época até hoje. Aí Kardec fala, que fique bem entendido aqui, que unicamente se trata de uma hipótese, não tendo condições de ser comprovada cientificamente, pede ele que o tempo se debruce sobre essas informações e venha uma nova teoria, quizás, para trazer essa informação. O tempo passou, aprendemos coisas sobre o ecossistema, e inclusive que beleza não se põe à mesa, mas a natureza não dá saltos. Jacarés continuam jacarés e andam muito bem, obrigado. A questão evoluiu no Espiritismo pelas mãos de Chico Xavier e Emmanuel, que trazem inúmeros esclarecimentos. E nos diz, então, que muitas das transformações que se verificaram nos seres foram anteriormente promovidas nas suas estruturas perispirituais. Então, provavelmente, no plano espiritual. Os espíritos construtores, sob a supervisão de Jesus, retocavam em vezes sucessivas as formas perispiríticas. Quando nós vamos estudar a literatura de André Luiz, vamos ver lá que tem o departamento da reencarnação, o Ministério da Reencarnação, tem o departamento de engenharia. Ora, se até hoje o espírito necessitado de alguma modificação no seu corpo físico vai lá no departamento, pega o desenho e faz as alterações, por que não teria sido assim no começo dessa evolução em que nós estamos observando, né? Uma coisa muito interessante de nós avaliarmos também sobre essa questão da evolução é a memória ancestral. Arranjamos uma figurinha muito interessante aqui. No comecinho lá tem um macaquinho, brigando nas suas tribos, e aparentemente bem lá na frente, vamos colocar aí talvez uns 10, 15 mil anos, vemos um homem que vai discutir com o seu adversário. Veja a postura dele. Como é que um homem discute? Será que é assim? Ui, pois é, vamos discutir esse assunto? É assim? Será que é assim que a gente discute? Será que essa não seria a mesma forma que nós vamos guardando na lembrança a nossa memória lá de trás, a nossa memória animal, trazendo assim, para você intimidar, você precisa gesticular, mostrar-se maior? Diz-nos então na questão 609 do Livro dos Espíritos. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano, quer dizer, antes da humanidade, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades
possibilidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Ou seja, se esse cidadão está com aquela postura lá do anterior, é porque está faltando um pouquinho de uso do livre-arbítrio, olha, aqui e aqui, né? Então está faltando o uso do livre-arbítrio aí, o uso positivo, né? Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire perfeita consciência de si mesmo. No carrear das experiências, tudo que foi aprendido se torna patrimônio do indivíduo. É o né? Aquele que você já incorporou na sua essência. Então, esse instinto de autoproteção, de preservação da vida, ele é carregado conosco através dessas experiências lá do período animal ainda. Desta forma, a memória é a manifestação do ser através do instinto, do déjà vu, das habilidades, da resistência, das fobias. Após adquirir a capacidade de aglutinar os diversos elementos da matéria em sua peregrinação pelos minerais, o princípio espiritual vai iniciar outra etapa de sua longa carreira evolutiva. Identifica-se com o vírus. Nossa primeira experiência no reino animal é através do vírus. Então não briguemos aí com ebola, não briguemos com esses outros que são hoje promotores da morte, porque a gente já deu uma passadinha por lá também. Logo a seguir com as bactérias, as algas e sucedendo-as com as algas pluricelulares. O princípio inteligente passa então a vivenciar as experiências dos vegetais mais complexos, melhor estruturados, onde vai adquirir a capacidade de reagir, ou direta ou indiretamente a qualquer mudança exterior. Ou seja, o calor já faz a planta murchar, é uma reação. O calor não altera a pedra, mas ele altera a planta. Então já é uma reação ao mundo exterior. Depois a faculdade de sentir, captar e registrar as alterações do meio que o cerca. Mais tarde, assinala-se o ingresso da energia pensante no reino animal. Às vezes a gente pensa, ou a gente analisa, que o animal não pensa. Alguns não pensam. Mas já há aquela que nós chamaríamos de animais superiores que conseguem pensar. Eles não têm o pensamento contínuo, que é o que diferencia o ser humano. Mas eles têm uma capacidade de pensar. Quando a gente vê aí no National Geographic, aquelas armadilhas que a onça ou o tigre fazem para pegar a sua presa, é claro que tem ali um pensamento. Não é aquele pensamento que fala assim, não, vou pegar aqui, vou gritar para o outro lá, cerca daqui, cerca daqui. Não, mas eles fazem uma armadilha. Isso é um rudimento de uma estratégia de sobrevivência. E a gente faz isso também, só que a gente já faz de uma maneira mais elaborada. Neste imenso percurso, o elemento espiritual estará enriquecendo a sua estrutura energética, aprimorando o seu psiquismo rudimentar e assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, da autopreservação, enfim, dos diversos instintos, preparando-se para a sublime conquista da razão. Quando nós adquirimos a razão, nós ganhamos dois presentes. Um presente é o direito de escolher. O outro presente é a responsabilidade de assumir as consequências dele. Também é um presente.
Afirma-se então que a maior conquista do princípio inteligente em sua passagem pelos animais, pelo mundo animal, foi o instinto. Denomina-se instinto as formas de comportamento dos organismos que não são adquiridas durante a vida, mas herdadas. Tem uma palestra excelente da Anete Guimarães falando que nós temos algumas características diferentes dos animais por causa de uma mutação da nossa estrutura cerebral, que é o neocórtex. Então, tudo que nós temos igual ao animal está no cérebro antigo, ou arquicórtex, se não me engano, essa é a palavra que ela utiliza. Então, as nossas virtudes, nós vamos arquivando nesse novo cérebro. Mas o nosso ganho no período animal, ele não se perdeu e ele vai ser necessário mesmo quando nós estivermos na condição de espíritos elevadíssimos. Então, a conquista do princípio inteligente é a atração que nós conseguimos lá no mineral, através dos cristais, reagindo uns e outros, forma aí a mesma molécula que forma o carbono, forma o diamante. É só uma questão de estrutura. A sensação, que é a faculdade de reagir aos estímulos do meio, que nós adquirimos nos vegetais. O instinto, que nós adquirimos no reino animal, que são atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas, características da espécie. E a razão, que é a consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio que o cerca. Com a conquista da razão aparece o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Queda e descida. É interessante a gente fazer essa análise aqui, porque até a gente entende de informação da doutrina espírita, que a evolução é contínua e acumulativa. Quando nós vamos estudar mais detidamente, vamos pensar na questão dos ovoides, que nós vamos pensar no Divaldo Franco pedindo prece para que no final da sua existência ele não coloque tudo a perder. Então você começa a analisar de um novo ângulo a possibilidade da evolução. A possibilidade de nós perdermos conquistas que nós já alcançamos em função desse livre-arbítrio que nós escolhemos seguir outros caminhos. E o René Descartes, ele tem uma afirmativa que faz a gente pensar que a evidência é um critério para a verdade. Então, se existe a possibilidade, então nós devemos nos deter aí. Nós vamos ver a evolução como um automatismo do qual nós não fugimos dele, então é destino. Se ele é destino, nós não podemos modificar. Se ele não pode modificar, então eu perco o meu livre-arbítrio. Pensemos nisso. Isso aí é uma opinião que eu estou trazendo para a gente refletir. O Blaise Pascal, um cara inteligentíssimo, cientista, e que morreu super novo, deixou uma grande contribuição para a ciência, mas também para a religião. Ele diz o seguinte: para possuir a verdade, há que sair da caverna do intelecto racional e contemplar a realidade transcendente na qual estamos mergulhados sem que nos demos conta. Na Gênesis, nós vamos encontrar uma informação sobre Deus, a substância divina, na qual nós estamos mergulhados e que por isso Deus sabe do nosso pensamento no instante mesmo em que nós sequer o concebemos. Pascal nos está ajudando a pensar sobre isso. Ainda ele, a pretensão de se conhecer tudo e decifrar todos os enigmas do universo não passa, portanto, de uma inflação cega do ego do homocentrista, aquele que acha que o homem é o centro de tudo. E aí, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Se nós não fizermos perguntas, o mundo
mundo continua acontecendo e nós continuamos sem saber o que ele está acontecendo e para onde que nós estamos indo. A partir do momento em que eu faço perguntas, eu espero respostas. E são essas respostas que vêm aclarar nossa estrada. Então, queda é um episódio dos exilados de Capela, que bem retrata para nós a expulsão do paraíso, que é o símbolo de Adão e Eva. Mas como é que pode acontecer? O Espírito percorre vastos caminhos do aprendizado junto a mestres e orientadores. Busca-se fazer merecer dos conhecimentos e afetos recebidos. Entretanto, ao ser experimentado, em setores da personalidade que ainda não ficaram bem resolvidos, cai e deixa para trás as conquistas alcançadas. O que mais fez com que os capelinos aqui na Terra sofressem era o desejo de retornar, ou seja, de reconquistar o patamar que eles tinham alcançado em Capela. Isso é involução, no meu entendimento. Todo caminho, então, terá que ser refeito em tempo próprio. Semelhante a um comerciante que faz grandes investimentos e, por circunstâncias várias, ele perde esses investimentos. Então, ele vai ter que começar tudo de novo. Ele perdeu. O fato é que perdeu. E aí, volto a lembrar a questão do Divaldo. Né? Ele fala, ore por mim. Porque eu não desejo que no instante final, no tempo final da minha existência, eu perca todo o meu esforço. Mas descida já é outra coisa. Descer é um ato voluntário de quem se sente seguro no patamar em que se encontra e volta com um propósito. Nosso maior símbolo dessa ideia é a vinda de Jesus para a recondução de nossas almas ao caminho da redenção. Qual a diferença entre um capelino aqui e Jesus aqui? Um capelino caiu, Jesus desceu, com toda a autoridade, com toda a competência, para que no instante que ele saiu daqui, ele saiu sabendo para onde ele iria, né? Vamos encontrar ainda no livro Renúncia, Alcione vindo, planejando vir à Terra com o propósito de resgatar uma alma muito querida, mas ela já estava num planeta de regeneração para lá. Aí quando ela está fazendo o planejamento, um amigo espiritual fala assim, Alcione, você tem certeza que você vai lá? A vida na Terra é muito difícil. E você vai encontrar com ele, você vai vê-lo. Você corre um sério risco de cair. Isto é perder. Isto é involução. Quanto maior a conquista, mais lamentável é então a queda. A evolução é então um imperativo, mas não é impositivo. Coincidentemente, ontem a gente estava no nosso estudo falamos um pouco sobre isso. Nós viemos ao planeta para evoluir. Existe um plano traçado para que do átomo ao arcanjo a gente faça a nossa peregrinação no menor tempo possível. Mas aí a gente vem, espírito preguiçoso, estou falando de mim, não estou falando, né? Vamos nessa existência. Digamos que eu seja um espírito preguiçoso, não quero nada com nada e me encosto em alguém, deixo a vida acontecer e desencarno. Eu aprendi alguma coisa? Talvez, mas muito pouco. Mas eu não evoluí, porque a evolução ela passa também pelo processo de moralização. Aí então tá, vou reencarnar de novo. De novo eu faço a mesma coisa. Ah, mas não pode? Pode. Eu posso tudo, não posso? Paulo não falou que a gente pode tudo? Não convém. Não convém. Mas a gente pode. Aí faço de novo uma existência de parasita. Acha alguém, encosta. A gente conhece bastante gente assim, né, gente? Encosta no vi. Ah, correu
desencarna, quase que na mesma linha. Vem a terceira encarnação, de novo. Numa quarta encarnação, se eu fosse orientador dessa pessoa, se eu for hoje da guarda dessa pessoa, eu falo assim, me dá folga, deixa ele vegetar. Ele precisa reencarnar, que se desocupar, que no espaço também está ocupando, né? No mundo espiritual também está ocupando espaço, deixa ele reencarnar. Mas não precisa de ninguém cuidar dele, não, ele não faz nada mesmo. Esse espírito aí está de folga. Aí vem, sofre aí logo no começo da sua existência, uma paralisia cerebral, ou uma outra enfermidade, passa uma vida do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, sem fazer nada. Então não é obrigatório evoluir. Vai evoluir. Mas aí o que vai acontecer? Depois dessa existência que ele passou sofrendo, porque enquanto estava encostado com alguém, era uma coisa. Enquanto está obrigado, aí já muda. Talvez a barriga, né? Então nós vamos ver, então, pela seleção das espécies, que a gente já falou do Darwin, que existe uma seleção física, né? No reino das formas, e que para que a gente processe isso aí, temos então a questão do elo perdido. Vamos ver como é que a espiritualidade nos orienta aqui. Nós espíritas concordamos com a teoria de Charles Darwin, mas ele deteve-se na evolução da forma física, e Kardec deu continuidade mostrando que o corpo evolui conforme a evolução espiritual através da reencarnação. Ele falou então daquela hipótese, né, da semelhança do corpo do macaco e do homem, e que fique bem entendido que se trata apenas de uma hipótese. Não há, porém, apenas um elo perdido, um animal a meio caminho entre o macaco e o homem, porque há ancestrais entre homens e macacos, como rapidamente foi popularizado. Os pesquisadores descobriram muitos fósseis de antigos primatas e sua ordenação em uma sequência evolutiva é complexa. Então, quer dizer, existe uma forma que se perdeu na cadeia física, mas que ela esteve aqui, dando essa ligação entre o corpo do primata inferior e do primata superior. Eis aí, então, o ciclo da matéria. Origem, que é o nascimento, vamos falando então desses fósseis. A evolução, que é o crescimento. O apogeu, que é o clímax. A involução, que é a decadência. E a morte, que é o ocaso. Quantas formas físicas que já passaram no nosso planeta e que não existem mais? Poderão voltar a vir no futuro? Só Deus sabe. Não parece ter uma utilidade. E, pelo que nós entendemos de administração das coisas, Deus é muito sábio. E nada se faz sem uma utilidade. Aí, essa cadeia seria micro-organismos, plantas, que é do simples para o complexo, peixes, répteis, aves, mamíferos, animais inferiores, animais superiores e, por fim, a raça humana. E o Emmanuel lembra que entre as aves, entre os répteis e as aves, é que surgiu esse grande laboratório no nosso planeta com os famosos monstros. O nosso planeta também tem uma história de evolução. Enquanto planeta físico, ele primeiro surgiu há 4,56 bilhões de anos como uma bola incandescente. Essa bola incandescente não dava condições para que a vida existisse da maneira que nós conhecemos vida. Então foi preciso um resfriamento. E nesse resfriamento, diversos vapores, raios foram equilibrando. Houve a explosão do centro da Terra e formou também a sua crosta, que ela era, na verdade, ela era como se fosse um gás. Então não tinha condição nem de pisar nele, né? Então isso aí foi estruturando e só há 3,5 bilhões de anos é que ela ganhou condições de ter a vida.
Então ela gastou 1,5 bilhão de anos para se adequar. Eu vou ter que adequar a garganta também, né? Então, lá pelos 2 bilhões de anos é que a vida se estabeleceu. Quando a gente fala vida, dá a impressão, opa, já tem um monte de gente indo para o shopping. Não. Eram os seres mais rudimentares que estavam aqui. Era, na verdade, uma geleia que foi criando uma organização muito simples, depois mais complexa. Tudo na natureza segue essa cadeia, do simples para o complexo. E a fim de romper as células dos gases que estavam na atmosfera, era preciso energia. E era muito abundante essa energia na Terra. Existia calor e vapor de água. E o que não havia de elementos químicos na Terra, por causa dessa energia muito forte, o calor aqui era semelhante ao do Sol. Teve chuva e outros elementos de outros planetas vieram para cá. O ferro, por exemplo, não existia na nossa Terra inicial. Então a vida, mais ou menos em 2 bilhões de anos, vamos prosseguir aqui. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Isso emana no livro Caminho da Luz. Daí a algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Vamos dar um pulo, então, de 65 milhões de anos. Os grandes animais, a nossa samambaia pequenininha que a gente vê que ela tinha 10 metros de altura, porque se o dinossauro precisava alimentar, a planta dele também tinha que ser grande. Então é tudo muito bem equilibrado, né? Então, os trabalhadores do Cristo analisaram a combinação prodigiosa dos seres complexos, cuja formação eles próprios haviam delineado. Então, aperfeiçoaram a máquina celular no limite possível em face das leis físicas do globo. Foi então que eles desapareceram para sempre da fauna terrestre. Aí, há 1,8 milhões de anos, surgem os primeiros seres humanos. Também, lá, mais ou menos... não é aqui não. Deixa eu mostrar o hominho lá atrás. Então, tá lá aquele homem que está brigando lá do macaquinho, né? Os primeiros seres humanos surgiram na Terra há aproximadamente 2 milhões de anos. Parece muito, mas não é, se considerarmos que a vida no planeta tem mais de 3 bilhões. Supostamente, o homem surgiu na era quaternária. Nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Deus cria incessantemente. Por isso é natural que encontremos espíritos encarnados e desencarnados nos mais diversos graus de evolução. Há 200 mil anos, é o chamado Homo sapiens sapiens, aí já é o nosso parentezinho mais próximo mesmo, surgiu na região da África. Afirma André Luiz que para alcançar a idade da razão, o título de homem, título, veja como é honroso esse nome para nós. Dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, no caminho para o reino angélico, despendeu nada menos que 1,5 bilhão de anos. Na hierarquia dos mundos, a gente falou sobre a evolução do globo terrestre, mas tem a evolução também no campo moral. Nós sabemos que existem 6 tipos de mundos. Os mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, ditosos ou felizes, divinos ou celestes,
e existem também os transitórios. Ou seja, a Terra está no segundo patamar de uma escala de 6. Isso aí tem que dar algo para pensar para a gente. É um mundo onde predomina o mal, onde há muita ignorância. Aí as pessoas sofrem as consequências dos erros praticados, que é a expiação, ou passam por experiências, testes e testemunhos, que são as provações. A Terra é um mundo assim. A evolução espiritual, origem e destinação dos espíritos. Os espíritos aqui tratados com individualidade foram forjados na têmpera do tempo, em processo que o Criador determina. Como não temos figura de aproximação, convém afirmar biblicamente: e Deus criou o homem. Sua destinação é a perfeição absoluta. Outra afirmativa que nós ousamos carimbar aqui, baseados numa fala de Jesus. Ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Muitas vezes eu quis pensar e pensei que ele estava falando de uma perfeição relativa. Mas, ou a gente acredita que Jesus falou a verdade, ou a gente não acredita que Jesus falou a verdade. Ele diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. É onde nós vamos ter que fazer um esforço para entender de um mundo relativo e de um mundo absoluto. Deus é absoluto, o mundo é relativo. Quando nós chegarmos à condição de arcanjos, nós estaremos no reino do absoluto. Então, seremos perfeitos. Kardec diz: desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes. A individuação do espírito é fácil a gente entender desse processo, que a partir do momento em que fomos passando pelas experiências do reino mineral, vegetal e animal, ganhamos, através das experiências, a condição do pensar, pensamento contínuo, a razão e, portanto, o livre-arbítrio. O início da evolução, nós vamos ter que seguir mais rapidamente, como sempre, né? É tanta informação que nós precisamos correr com ela. Os dados estão aqui, depois, se quiserem, a gente pode conversar mais. Há que considerar 2 momentos marcantes desse evento. O primeiro é quando se dá a largada do nosso processo de caminhada. Ou seja, quando nós fizemos parte do primeiro pacote lá no reino mineral. Lá nós começamos a nossa evolução. Mas existe um outro momento importantíssimo dessa evolução. Esse depende da decisão do indivíduo. Nós falamos daquela pessoa que poderia reencarnar 3, 4 vezes aqui, disposta a não fazer nada. Não quer. É o menino que você leva para a escola, você bate nele, você briga com ele, mas ele não passa do primeiro ano. Hoje passa, né? Porque não pode tomar bomba, né? Mas, quando, na minha época de infância, tinha criança que ficava 5 anos no primeiro ano. Aí a mãe desistia, tirava da escola, dava enxada, mandava capinar. Né? Não quer estudar, vai trabalhar. Mas então, a segunda decisão, o segundo momento marcante, é quando o indivíduo manifesta a sua vontade de evoluir. É quando ele pensa, sente e age. Os ciclos evolutivos é interessante como num tema que parece tão bem estabelecido, a gente vai encontrando verdades novas. O que a gente pensa? Saiu do mineral, vem para o vegetal, vem para o animal, vem para o homem. E nos outros mundos? Como será? Qual é o vegetal que vai para lá? Não seria aquele ser, aquele princípio inteligente que cumpriu a sua etapa no reino mineral aqui, aí ele vai para o outro reino, para o outro planeta e vai seguir lá. Quando ele passar por tudo que o mineral é capaz
de oferecer a ele, aí ele vem cá para o outro planeta primitivo, vai para a planta, e vai para o outro regeneração, vai seguir. Então, quer dizer, esses ciclos são interdependentes, porém individuais. Cada reino tem a sua evolução. Porque quando nós formos arcanjos, nós guardaremos a memória de todas essas experiências vividas nos diversos planetas, nos diversos sistemas de mundos. Assim, espíritos humanos, animais, princípios vegetais, minerais e outros reinos que porventura não conheçamos. Devemos manter também essa porta aberta, de que em algum momento a ciência vai nos apresentar um reino que nós ainda não conhecemos. O automatismo versus vontade é aquilo que a gente falou sobre destino ou livre-arbítrio. A evolução e involução, ela é baseada no sistema dos universos, que é o pulsar. Por que as estrelas brilham? Porque ela pulsa, a sua luz diminui, a sua luz aumenta. Quando ela diminui, essa estrela recuou. Então, essa é a teoria que nos faz basear na evolução e na involução. Agora, a gente vai evoluir até quando? Quando é que a gente vai parar de reencarnar? Quando a gente vai parar de aprender? A gente vai parar de evoluir quando a gente parar de aprender, certo? Quando é que a gente vai parar? Vamos parar. Na questão 169 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se as reencarnações são iguais para todas as pessoas, para todos os espíritos. Não é não. Vamos achar aqui. Não anotei, mas não tem importância. Assim, eu anotei sim. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forram. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Se o progresso é quase infinito, ele é o quê? Ele é finito. Se ele é finito, um dia nós vamos parar de reencarnar, nós vamos parar de aprender, porque nós já saberemos tudo. Seremos um com Deus. O que Jesus falou? Eu e o Pai somos um. Seremos um com Deus. Temos alguns instrumentos que a doutrina espírita está mostrando para a gente como utilizar. Todos esses instrumentos servem à nossa evolução. O livre-arbítrio, o pensamento, através da vontade, através da ação, o aprendizado que é constante, a imortalidade, a reencarnação, as leis naturais, o perispírito, a mediunidade e a oração. E é só sobre a oração que a gente vai falar. Quando a oração é sincera, o cérebro ganha luz. Todo o sistema corporal entra em êxtase. Todas as células possuem receptores para captar os neuropeptídeos para sintetizar os elementos produzidos pelo cérebro. O cérebro fica uma usina, uma coisa fantástica. Cuidado com pensamentos dominantes de ódio, negatividade, pessimismo. Entretanto, abuse de pensamentos positivos, pensamentos de perdão e de alegria. O DNA se ressente de emoções fortes. O mal faz com que ele envelheça. E o mal seria a vitimização, a mágoa, o ódio, o mau humor, o rancor. Quem experiencia a vivência de religiosidade real aumenta a sua saúde e longevidade em 32%. Fantástico isso. E é para nós, foi nos dado, porque Deus mantém uma assinatura na sua obra. Vamos encontrar os seres perfeitos, o princípio da unidade, que é a perfeição, tudo encaminha para a unidade.
Vemos que do átomo à expansão sideral, aos arcanjos. Lembrando Jesus falando conosco que o Pai trabalha todos os dias e Ele também trabalha. Tempo e eternidade. Tempo é relativo, eternidade é absoluta. Ação no silêncio de Deus. Deus é elegante. Ele não faz estardalhaço. Quando a gente está na balbúrdia, porque quando nós estamos incomodados, o nosso pensamento grita. Mas enquanto nós não fazemos silêncio, Deus não fala conosco. Ele espera pacientemente que a gente se organize para, enfim, ouvir. Quando menos se espera, Ele age. Quando nossa alma se cala, Ele fala. Aí, de novo, Jesus. É necessário ter ouvidos para ouvir. Jesus fala conosco o tempo todo dessa grandiosidade, né? Vamos falar do próximo passo? Nós ouvimos falar de crianças prodígio, crianças que com 4, 5 anos sabem, não precisa ninguém ensinar, daqui a pouco sabem tocar instrumentos complexos, né? Pessoas que você der um papel e um lápis faz uma coisa fantástica, nosso irmão ali, né? O grafiteiro, né? A gente vê pessoas que têm uma capacidade incrível de sair do comum. Mas existem outros ainda maiores do que isso. Por que essas pessoas são assim? Por que um garoto de 7 anos de idade sabe tudo de neurocirurgia? Ele dá aulas para os médicos que ficam um pouco abertos, que não sabem de onde que ele tirou aquele conhecimento. Aí vamos falar assim, é por causa da memória, das muitas reencarnações. Mas se ele estabelece novos métodos que não existiam, quer dizer que ele não aprendeu nas outras reencarnações. Que se fosse, os outros saberiam, estariam também nos livros, e eles saberiam. Por que essas pessoas têm essa capacidade de expressar? A gente vai passar só mais um pouquinho, né? Aí, vamos aprender de novo com a Anete Guimarães. Ela disse o seguinte: a nossa memória guarda, sim, como esse patrimônio que se torna a nossa existência, porque o arquivo da memória é o perispírito. Então, como o perispírito vai, né, sendo transportado, continua. Só que nós temos 3 ambientes de memória, fora as outras que nós não estamos falando aí de psiquiatria, nós estamos falando de memória. A chamada memória temporal, é aquele peixe, onde que é essa rua? A pessoa morre, vou lá, depois eu não preciso mais naquela rua, então eu não quero nem saber mais onde que é aquela rua. A memória, vamos chamar assim, de volátil. Precisei agora. Tem a memória que eu preciso dela para o meu cotidiano. Eu preciso saber coisas, eu preciso viver, memória que está aí presente. Existe uma terceira memória que ela chama de memória relacional. O que seria isso? Você desenvolve uma determinada tarefa, desenvolve uma relação de amor, de dedicação com essa tarefa, que ela já não estará mais na sua organização perispiritual. Ela está na sua organização espiritual. Ela passa a fazer parte de você. Ela chama de traço de caráter. Eu acho isso talvez não significativo para mim, mas ela passa a fazer parte. Então, em qualquer tempo que eu reencarnar, isso aí sou eu. Aí eu fico pensando, será que quando Bezerra de Menezes reencarnar, tem alguma chance dele não ser espírita? Pouco provável. Pouco provável. Por quê? Primeiro, como que ele se envolveu com a doutrina espírita? Lembra que quando ele estava lendo o livro dos Espíritos, ele falava assim, gente, mas isso aqui nada é novo para mim. Parece que eu era espírita de nascença. Foi a palavra que ele utilizou. Ao desencarnar, como que Bezerra de Menezes assina a
nós, os espíritos espíritas, estamos fazendo esse ou aquele trabalho. Então, ao reencarnar, é essa a memória que Bezerra trará para o mundo das formas, para o mundo relativo. Eu estou fazendo esforço para que na minha próxima encarnação eu seja espírita, porque eu amo ser espírita. Se eu tiver uma prova, tiver que cadastrar no Departamento de Assistência Social, eu quero receber assistência do centro, porque eu amo ser espírita. Então, essa é a concepção que eu trago para vocês também. Escolham um ramo de suas vidas, dedique-se de tal forma a ele, que ele faça parte de sua memória relacional, para que ele seja presente na sua próxima encarnação. Para que você guarde realmente essa sintonia. Porque uma das maiores satisfações da humanidade é aprender. E que a gente já levar aprendido vai ficar muito melhor. Então, esses super gênios são aquelas pessoas que viveram com tanta intensidade aquele ramo da sua vida. Ao passar para o mundo espiritual, continuaram estudando e ao vir para aqui trouxeram todo esse cabedal. E para a gente finalizar, nós vamos ver aqui perante o médico divino, perante o divino médico. É uma redução do capítulo 78 do livro da Esperança de Chico Xavier. Face a face com Cristo. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, nos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e nos analisam nas ações e reações. Todos temos um prontuário médico nas esferas superiores, onde espíritos de alta envergadura acompanham nossas ações e reações. Ou seja, estamos todos em tratamento. Mas por que instrutores e benfeitores e não médicos, já que nós estamos em tratamento? Principalmente, por que instrutores? Porque uma das maiores causas de nossas enfermidades espirituais provém da ignorância. Ignorância espiritual. Falta do saber, do pesquisar, do estudar, do aprender. Não conhecer ou não querer conhecer. Não querer aceitar. Deixar para lá. Desdenhar. Nesses casos, a cura vem. Ainda que em doses homeopáticas, de verdade. E a verdade é conhecimento, experiências, sofrimento, dor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque a ignorância é um mal. E benfeitores, porque nós precisamos de misericórdia. Mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo plenamente se o doente persiste em fugir do remédio. O médico é bom, é Jesus. O remédio é ótimo, mas tem que ser utilizado. Se o doente foge à terapêutica, nem Jesus salva. Daí a pergunta de Jesus: o que queres que eu faça? Então, como nós não temos mais tempo, nós vamos encerrar com essa pergunta: o que queres que eu faça? Jesus oferece para a gente, vemos muitas falhas em um campo que poderíamos dizer não religioso, mas Jesus estava sempre nos preparando para essa evolução, para nós galgarmos esse patamar de espíritos evoluídos e nós estamos nos esquecendo desse professor, desse médico, desse amigo incomparável, que é o nosso Mestre Jesus. Muito boa noite a todos. O céu é o limite, é lá que nós queremos nos encontrar.